Olá, estamos aqui mais uma vez no canal Saúde Cabocla, gravando mais um vídeo de interesse para o público diabetes mellitus e para toda a comunidade. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o pé diabético. O pé diabético é um assunto não tão conhecido, mas é responsável por muitas amputações de membros nos pacientes portadores de diabetes mellitus. Antes de iniciarmos o nosso assunto, vamos relembrar o que é a diabetes. A diabetes é uma inflamação sistêmica, onde todo o seu corpo inflama. Se você sofrer um acidente perfurocortante, você vai ter dificuldade de cicatrização. Se você contrair uma gripe, ela vai ter o peso de uma doença grave, devido à sua imunidade estar comprometida. E se você precisar ir ao cirurgião dentista e não informar que é portador de diabetes mellitus, você pode ter problemas sérios com anestesia. Existe uma anestesia específica para o paciente diabético, né? Como já teve casos de pacientes diabéticos não informarem o cirurgião dentista e ao serem submetidos a um processo cirúrgico, tiveram o rosto todo deformado por uma inflamação, né, devido a usar a anestesia errada. Então, se você for diabético e precisar ir ao cirurgião dentista, você informe antecipadamente, para que não venha ter problema com anestesia e gerar problemas para o profissional. A diabetes em si, ela possui várias causas. Existe a diabetes tipo 1, onde o paciente produz anticorpos contra as células do pâncreas, produtoras de insulina, e as células são mortas pelo próprio organismo e ele se torna diabético insulino dependente, por não produzir mais insulina natural. Existe a diabetes tipo 2, onde há um defeito no receptor da glicose. O paciente produz insulina normal, ele tem as células do pâncreas todas vivas, funcionais, mas ele não tem mais a funcionalidade do receptor da molécula de glicose. Porque a molécula de glicose possui uma configuração em forma de triângulo e ela é acoplada a um receptor também em forma de triângulo. Após ela ser acoplada a esse receptor, ele muda a sua configuração de triângulo para a forma de U, e aonde há a possibilidade da molécula de glicose ser transferida para o interior das células. Eu vou dar aqui uma demonstração mais ou menos, aproximadamente como seria. Essa, no caso, seria a molécula de glicose. Ela possui essa configuração de forma triangular e ela seria ligada ao receptor da célula, receptor específico para a molécula de glicose, que seria assim, ela seria encaixada aqui. Após o receptor receber a molécula de glicose, ele deixaria de ter essa formação triangular e passaria a ter uma formação de U, aonde liberaria a molécula para o interior da célula. Esse seria o processo natural, a condição natural. Após o defeito no receptor, que seria assim, teria essa configuração assim, ele, após receber a molécula, ele não faz mais isso aqui, daqui para cá, para liberar a molécula de glicose para o interior da célula. Então, a molécula de glicose chega com a insulina, é ligada no receptor e permanece aqui. Não acontece mais nada. Daí as células não vão mais utilizar a glicose para a produção de energia, para a respiração celular. A glicose, a gente depende da glicose para tudo. O nosso organismo é dependente em tudo. Ela proporciona a respiração celular, a produção de energia, a formação de ATP, tudo depende da glicose. Mas devido ao problema no receptor de não funcionar mais, não mudar mais de triângulo para U,
a gente se torna diabético tipo 2, tendo a necessidade de se fazer o controle rigoroso no posto de saúde, da atenção básica. Se os níveis glicêmicos se tornarem muito elevados, fazer a correção com a insulina regular, que eu tenho uma embalagem aqui. Como funcionaria a correção com a insulina regular? A insulina vai transportar a glicose para o receptor, certo? Mas o receptor está com defeito. Então, a insulina faria ele funcionar? Faria ele mudar de triângulo para U? Não. A insulina simplesmente vai pegar a glicose livre do sangue e transformar em gordura. Quem usa a insulina regular ou a NPH ou qualquer insulina vai engordar, porque a função da insulina é pegar a glicose extra que não foi utilizada pelas células, transformar em gordura e armazenar no abdômen e nos músculos. Isso do paciente com diabetes tipo 2 ou daquele paciente normal que se alimenta muito, onde as células utilizam a glicemia necessária e o restante sobra. Em um paciente normal, a sua insulina natural faz o mesmo processo. Ela vai transformar a glicose que sobrou em gordura. Isso acontece também quando se usa a insulina no diabetes tipo 2 e no diabetes tipo 1. Então, a insulina vai transformar toda a glicose em gordura? Não. Vai haver a glicose dos capilares, da ponta do dedo, do pé, da ponta do dedo da mão. A glicose dos capilares, por ficar bastante tempo armazenada, ela vai ser convertida em sorbitol. Ela vai perder essa configuração aqui, assumir uma outra configuração e ser convertida em sorbitol. É uma substância corrosiva que vai corroer os capilares, e aí inicia o pé diabético. Inicia também a mão diabética, o dedo da mão diabético, o calcanhar diabético. Aí vai haver, aonde houver um ferimento nos membros, vai haver aquela situação do curativo específico, do controle rigoroso da diabetes. Vai haver uma alteração generalizada naquele membro. O que acontece? O que é o pé diabético? O pé diabético é a glicemia dos capilares convertida em sorbitol, porque se a glicose permanece no local, parada, não foi utilizada, ela precisa ser removida do organismo do ser humano. Então ela é convertida em sorbitol, que é corrosivo, para poder sair dos capilares. E aí é o processo do pé diabético. Então eu espero ter contribuído com as suas informações. Por que que a sociedade não sabe disso? Por que que você que é diabético não sabia dessas informações? É porque a informação é vendida. Você tem que pagar pela sua informação. Mas aqui na Saúde Cabocla você adquire de graça. Foi um prazer, a gente se vê no próximo vídeo.